Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero voltar um pouco às raízes antropológicas, né? E falar de um autor que estudou muito a América do Sul, né? Principalmente. Sobretudo aqueles índios Goiaqui do Paraguai, os índios Goiaqui e também os Guarani, né? Do Paraguai e os Xulupi também, de certa forma, daquela região do Chaco do Paraguai. Ele esteve nos anos 60 e sua obra foi publicada em 1974. Estou falando do Pierre Clastres, que escreveu o livro A Sociedade contra o Estado, né? É um livro, um clássico da antropologia, né? Muito difundido aqui no Brasil, né? Ele é muito inspirado nas obras do Lévi-Strauss do estruturalismo, né, que esteve no Brasil, inclusive, né, se não me engano, ele deixou aquele legado do Tristes Trópicos, né, quando ele teve uma passagem no Brasil nos anos 30, 40, passando pela USP, principalmente, também, e o Brasil tem esse legado, e um legado muito forte na antropologia, por conta das nossas populações ameríndias, né, e diversos trabalhos feitos aqui no Brasil. Essa coleção aqui, da UBU, ela tem os livros do Viveiros de Castro, né? O Eduardo Viveiros de Castro, que escreveu grandes livros como A Inconstância da Alma Selvagem e tantos outros, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando da Inconstância da Alma Selvagem, vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E a coleção Perspectiva, ela lançou um clássico também que influenciou muito o Pierre Clastres, que é Os Nuer, do Evans Pritchard, né? O que eles têm em comum, né? Esse tipo de antropologia é uma antropologia que faz uma antropologia política, né? É a união da política com a antropologia, né? E nesse livro aqui, logo na introdução, ele tem um capítulo introdutório que fala, que se chama basicamente, que fala basicamente da revolução copernicana da antropologia. Qual que era essa revolução copernicana da antropologia? A ideia do estudo das estruturas de poder, né? Que nós teríamos basicamente inerente às sociedades humanas a questão do poder. E o que seria essa questão do poder? Onde uns mandam e outros obedecem. Esse livro aqui vai falar sobre o Estado, mas nas relações e o que se descobriu nessas averiguações é de que não necessariamente o Estado centralizador emana o poder vindo de uma centralidade, mas nas próprias sociedades já não primitivas, vamos dizer assim, você tem uma rede interligada, uma rede totalmente conectada de relações de poder que estão o tempo todo acontecendo, né? Nas sociedades primitivas, elas são mais centralizadas na figura do chefe, do pajé, seja do líder daquela comunidade, vamos dizer assim. E no societal, vamos dizer assim, mais nas sociedades onde há o Estado ele emana o poder da superestrutura, né? A superestrutura como o Estado, mas também uma lógica de interdependências de poderes, onde uns mandam e outros obedecem o tempo inteiro. E nesse livro ele vai falar justamente dos Goiaqui, principalmente sobre essa questão da preguiça, né? Vai falar do tempo ocioso, porque para eles não é necessariamente a lógica do excedente. A produção ela é a diferença do abundância e excesso, né? Eles tinham recursos em abundância, tanto que ele fala até que eles eram bem aparentados, bem alimentados, tinham fisicamente muito bem constituídos, porque eles tinham em abundância. É uma sociedade da fartura, né? Eles tinham em abundância as coisas, mas ao mesmo tempo, por conta dessa abundância, isso não os obrigava a ter a lógica do trabalho, do excedente, que foi uma coisa que os europeus trouxeram e foi incorporada nas sociedades ocidentais mercantis, né? Mercantis e capitalistas principalmente, né? Então ele vai falar de tudo isso, né? É claro que a gente não pode fazer uma generalização. Ele estuda os povos da floresta. Ele não vai estudar os povos andinos, por exemplo, onde há uma civilização como a dos Incas, ou mais para a América Central, dos Maias e dos Astecas,
onde lá sim você tem uma lógica muito parecida com aquela lógica dos povos que tiveram sua idade do ferro ou idade do bronze, né? Que é diferente desses povos da floresta, que eles têm uma característica mais paleolítica. Essa característica paleolítica que faz com que a gente não pode vê-los com essa ideia evolucionista e etapista de que eles ainda não alcançaram um estágio avançado para se ter um estado, né? Essa ideia de que os evolucionistas e os próprios funcionalistas diziam que era um estágio primitivo que estaria em evolução, né? Essa é uma ideia errônea. Na verdade, a gente tem que ter o cuidado de não enxergá-los dessa forma, porque o próprio Pierre Clastres vai falar que eles tinham uma complexidade, e essa ideia hoje é muito difundida, de sociedades simples e que elas têm a sua complexidade também. Não há um antagonismo em termos de complexidade das sociedades simples e complexas, né? Porque eles têm dentro da lógica deles uma complexidade também. Essa ideia da preguiça é uma ideia, o nome já é pejorativo, né? Mas é a ideia de que na época do início da colonização, tanto os franceses quanto os portugueses ficavam incomodados com o tempo demasiado ocioso que muitos dos tupis, que os antigos tupis tinham, né? É claro que isso vale para os guaranis também, até porque tinha os tupis guaranis, né? Os tupinambás eram aliados dos franceses, né? E os tupiniquins dos peros, dos portugueses, né? Eu tenho um vídeo falando sobre os tupinambás. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E um dos Nuer também. Eu falei dos Nuer lá que eu comentei do Evans Pritchard. Eu tenho um vídeo falando dos Nuer. Vou deixar aqui também no comentário para vocês assistirem no link, se vocês quiserem assistir, né? Então, nessa sociedade dos Guayaqui, eles são estigmatizados pela falta. O que os caracteriza é a falta, né? A subsistência, o nomadismo, eles estando no Paleolítico, então é a falta dos recursos. Mas que espécie de povo preguiçoso é esse que o tempo inteiro tem que estar indo atrás dos recursos? Se eles fossem preguiçosos de fato, eles não teriam então que modificar a terra, eles não teriam que caçar, eles não teriam que ir atrás das suas necessidades, de elementos para saciar suas necessidades físicas, fisiológicas e também simbólicas, né? Se eles fossem realmente essa ideia caricatural, vamos dizer assim, até do macunaímica, essa ideia do macunaíma, que o personagem do Mário de Andrade, né? Então, eles não seriam essa característica da indolência, de povos indolentes, como se tem pejorativamente, muitas vezes, a visão eurocêntrica e etnocêntrica em relação a esses povos, né? E então é uma incapacidade de conseguir ter esse olhar que os evolucionistas e os funcionalistas não conseguiram, né? Por conta desse arcaísmo. Eles são sociedades que a gente tem que olhar muito pelo primitivismo e arcaísmo essas sociedades, sempre tomando um grande cuidado também para não estereotipá-las, né? Mas a falta de certos elementos nessa sociedade é o que caracteriza eles sendo sociedades não apenas sem Estado, mas também contra o Estado. Toda essa lógica de poder, essa lógica de dominação que se dá, seja vinda de uma centralidade, de um Estado infrajurídico que vai ordenar a vida, organizar e ordenar a vida social, ou essa relação de dominação mesmo de pessoas dentro de um aparato legalista estatal, eles são contra isso, porque é muito estranho para eles receber ordens. E o Pierre Clastres vai falar que talvez a lógica da obediência seja a lógica inerente ao ser humano, né? Essa lógica de obediência que nós temos, que é muito estranha a esses povos e faz com que eles sejam não apenas sociedades sem Estado, mas também sociedades contra o Estado, né? A gente que gosta um pouco da veia mais anárquica, assim, é uma leitura muito interessante realmente para alimentar um pouco esse idealismo nosso contra qualquer tipo de organização e qualquer tipo de centralidade
que tenta nos subjugar, né? Tenta nos subjugar de certa forma, né? Bom, então outro capítulo muito importante desse livro é o capítulo que ele fala sobre o arco e a cesta, né? Onde ele vai falar que nessas sociedades os papéis são muito bem delimitados, são muito bem as funções, a função das pessoas nessas sociedades, elas são muito claras. O que é o papel dos homens e o que é o papel das mulheres. E também a relação do espaço, porque o espaço da floresta, por exemplo, é um espaço destinado exclusivamente para os que caçam e os que sabem manusear o arco, que seriam os homens. E para as mulheres seria o espaço da aldeia, o espaço onde elas carregam com cestos, elas desenvolvem artesanatos de cestos de palha, muitas vezes, para carregar a caça, ou carregar até alimentos da plantação, seja do que for. E também elas cuidam das crianças e de certa forma organizam a vida do acampamento, onde tem as ocas e tudo mais. E os homens são aqueles que vão sair para caçar. Então, se um homem não sabe manusear o arco, ele não tem nem a deixa de homem, ele não tem nem a categoria de homem naquela sociedade. O que é muito raro, porque todos eles aprendem e faz parte da vida social muito bem, desses papéis bem definidos. Que é uma coisa que na nossa sociedade, principalmente hoje, não se tem muito essa definição, porque existem homens fazendo desempenhando papéis que eram exclusivamente femininos e mulheres desempenhando papéis que eram exclusivamente masculinos, né? Então, cada vez mais não se tem tão claro o objetivo dos gêneros, né? Os gêneros, eles não têm mais, não vêm carregados mais, de certa forma, de funcionalidades que eles deveriam ter dentro da sociedade. E nessas sociedades, não só as dos Guayaqui, mas de quase todos os indígenas e até primitivos da África, é muito característico das sociedades primitivas justamente a delimitação muito clara da função dentro dessas sociedades, né? Bom, eu falei da abundância versus excesso. Os povos da floresta, eles tinham essa abundância devido ao território também. O território, ele proporcionava através da natureza grandes colheitas de frutos e de terra fértil, de plantio, e isso gerou sociedades mais individualistas também, né? Eles não tinham, embora fossem coletivos, é claro, mas a necessidade coletiva ela não era tão forte se você pegar sociedades indígenas, por exemplo, onde o terreno é mais inóspito. Nos lugares de mais escassez de alimentos e lugares mais inóspitos, essas sociedades tiveram meio que sobreviver para o coletivo, com um coletivo muito forte, porque ele é que ia visar a sobrevivência de cada um. O apoio mútuo, até lembrando do Kropotkin, né? O apoio mútuo e as relações de solidariedade, vamos dizer assim, elas são maiores do que nessas sociedades mais individualistas, por conta de um território mais pródigo. Aquele que tem uma caça em abundância, aquele que tem uma colheita de fruto em abundância, ele não lida com a escassez. E isso tá muito claro. Você pega, por exemplo, sociedades mais modernas, onde você tem classes altas, médias altas e mais ricas. O jovem pode ter o seu próprio quarto. O jovem não precisa se preocupar com a busca pelo seu pão tão precocemente na sua vida, e ele pode se dedicar a abstrações, ele pode se dedicar a um esporte, ele pode se dedicar à vida intelectual, ou à arte, à cultura, outras preocupações que numa sociedade de mais escassez, mais pobreza, exige o trabalho muito cedo na vida das pessoas, né? As pessoas precisam buscar o seu pão. Então isso gera mentalidades diferentes. A gente fala muito hoje dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos como sendo um país mais individualista e a China com modelos mais coletivistas. Assim como quase toda a Ásia, né, tem esses modelos muito coletivistas, né? Por que eles têm esses modelos? Porque a constituição do território determinou naquele determinado local as
que as relações sociais elas fossem diferentes por conta desse território. E nos Estados Unidos, que tem uma riqueza em abundância, o individualismo acaba sendo mais acentuado e gera uma sociedade mais individualista. Então, é exatamente isso que acontece. E a gente pode pegar aqui no Brasil também. O sudeste e sul do Brasil, os indígenas que viviam aqui no sudeste e sul do Brasil, eles eram mais individualistas e, por consequência, nós somos no sudeste e sul mais individualistas do que em regiões mais coletivistas, como até do Nordeste ou lugares mais pobres do país, onde até os indígenas daqueles locais desenvolveram uma lógica diferente por conta de não ter justamente essa abundância, essa riqueza em abundância que determinou justamente a mentalidade de um lugar em frente à mentalidade de outro lugar, de um povo ou de uma região do Brasil frente à mentalidade de outra região do Brasil também, né? Bom, o Pierre Clastres ele vai falar também da oposição entre status e contrato. Nessas sociedades primitivas, você não tem o contrato. Vocês lembram do Rousseau, do contrato social? Então, o contrato é o que marca as sociedades nossas, né, do homem branco, as sociedades mais ocidentais e tudo mais, industriais e mercantis. O indivíduo, ao nascer, ele tem um contrato social, ele assina um contrato social, né? E ele é obrigado a participar de um conjunto de normas e de regras e leis dadas muitas vezes por uma constituição numa determinada sociedade. Então, esse contrato social ele existe e ele é externo ao indivíduo, ele é imposto ao indivíduo nascer em determinado local. Só que nas sociedades primitivas você tem a questão do status. Status é diferente de contrato social. A gente fala do status quando alguém vai e desce, de ter uma posição de status na nossa sociedade e tudo mais, mas o status é justamente essas posições não ligadas ao ego ou ligadas a qualquer coisa assim, mas as posições definidas da sociedade primitiva e principalmente a questão da centralidade na figura do líder, na figura do dirigente daquele lugar, que seria o pajé ou qualquer coisa assim, né? Quem falou também sobre essa questão do status e contrato foi o Henry Maine. O Henry Maine, que é o Pierre Clastres, pegou muita coisa dele para fazer esse livro dele aqui, A Sociedade contra o Estado, né? Bom, o Lévi-Strauss também, que ele estudou bastante, ele chegou a estudar os Nhambiquaras, né? Eu até me lembro das ruas de um bairro aqui de São Paulo que são nomes indígenas. Tem uma avenida famosa dos Nhambiquaras aqui em São Paulo, né? E então esse livro aqui, embora ele critique o evolucionismo e o funcionalismo, ele se fez de autores estruturalistas, né, que utilizam essa ideia da razão, essa ideia mais racional, né, essa ideia mais cartesiana, vamos dizer assim, para entender esses povos. Mas independente de qualquer titulação e rotulação, eu acho que a riqueza que tem esse livro justamente essa ideia do poder, né? Eu acho que a base do livro é justamente a gente entender essa relação de poder, que está ligado um pouco até no Foucault, que fala do poder, né, do biopoder e uma série de coisas, que o que nos define realmente talvez seja a obediência de uns e o mandonismo de outros, né? Isso seja talvez a base que está por trás de todas as convenções humanas. E aí, partindo disso, não só na antropologia, mas na política, a gente consegue entender justamente as relações de poder entre partidos, entre grupos de interesse, uma série de coisas que está ligada justamente a essa correlação de forças e de dominação. O poder ligado ao domínio, ligado às posições em disputa em alguém dos indivíduos numa sociedade, ou até numa relação, num ambiente de trabalho, aqueles que mandam, aqueles que obedecem, os funcionários e tudo mais, né? Bom, o livro vai falar também de uma parte da exogamia, que é justamente uma prática que eles tinham de casar as pessoas de uma determinada aldeia com membros de uma outra, não gosto muito dessa palavra tribo, né, mas de uma outra
nação, de uma outra aldeia, de uma outra etnia, muitas vezes também, porque essa ideia era uma ideia de se fazer alianças políticas. E aí eu me lembrei até da prática que os nobres faziam, e ainda fazem, né, na Europa, né, os reis casavam entre eles, um rei de um país com a rainha de outro país. Os nobres, eles tinham essa prática para manter os seus privilégios, né? Então, para manter justamente os seus privilégios, eles faziam isso em se casar entre eles, né? E os indígenas faziam exatamente a mesma coisa, né? É uma espécie de uso do matrimônio como sendo algo político, como sendo algo para a manutenção das estruturas de poder de um determinado local, né? E isso nos faz perguntar se essa prática não existia desde da época que nós vivíamos em guildas, que nós vivíamos nas sociedades totem e tabu, né, pré-históricas, se essa prática não acontecia também. E aí pode ser talvez um indício do surgimento da própria política. A própria política como sendo relações de dominação, volto a dizer, mas também relações de alianças e conchavos estratégicas para que esses grupos se permaneçam dominantes, né? O grupo dominante, se você pega um indivíduo, não digo a palavra estrangeiro, mas se você pega um indivíduo alienígena, de uma cultura alienígena, para dentro da sua cultura, que ele não esteja na mesma posição de status, você pode se rebaixar, né? Então esse tipo de prática muitas vezes acontece até nas sociedades de castas. Uma casta não pode se misturar com outra casta, porque quando isso acontece, pode haver o fenômeno do rebaixamento daquele que tem uma posição superior maior, em relação à introdução do indivíduo menos privilegiado, vamos dizer assim, mais marginalizado, seja o que for, naquele local, seja uma família, seja uma sociedade, seja um grupo, seja qualquer grupo, qualquer estrutura de dominação de poder que tenha seus privilégios, né? Esse livro tem uma passagem muito interessante também que se chama Do que riem os índios, né? Do que eles riem, do que eles dão risada. E aí vai falar justamente que eles também têm suas diversões, têm seus entretenimentos. Não é só na Roma Antiga que se tinha o pão e circo, eles tinham também suas narrativas de mitos e anedotas e uma série de coisas que marca justamente a diversão interna desses povos. E aí tem várias histórias de mitos de heróis e narrativas de heróis e tudo mais. Uma delas que eu achei muito interessante no livro é o homem que não podia falar, né? O homem que não tinha direito à palavra e que não podia falar. E tinha uma outra lá também que era o homem que não podiam falar dele. Era isso mesmo, o homem que não podiam falar dele. Que narra também muitas vezes as viagens xamânicas. E os xamãs, com essa ideia de ter contato com o outro mundo, né? É uma espécie de alteridade que eles tinham, mas a alteridade de poder ter contato com o mundo dos espíritos, né? Faz com que eles sejam os personagens desses mitos que trazem todas essas histórias para as pessoas da aldeia e, enfim, e que mantém essas pessoas dentro de uma construção também, porque assim como o Estado tem suas narrativas de construção da identidade do Estado, de uma nação, qualquer coisa assim, esses povos, embora não tivessem a presença do Estado, eles também têm a questão do mito de explicação de suas origens, um mito de explicação da origem do mundo, da origem das coisas, a própria religião que eles têm, uma religião animista diferente da religião hierarquizada cristã, por exemplo, mas a religião animista não deixa de ser uma religião que também procura explicar a origem de seus deuses e seus espíritos e tudo mais, né? Bom, é um livro muito interessante, principalmente para aqueles que gostam um pouco dessa veia mais anárquica, saindo um pouco da questão da cultura indígena, para a gente entender que é perfeitamente possível, sim, também, uma sociedade onde você não tenha a questão estatal centralizada, um aparato infrajurídico que vai dominar a sua vida, vai ordenar a sua vida, vai dizer para você o que você deve ou não fazer,
né? Pelo menos sociedades menores foi possível que que esse tipo de coisa acontecesse. A história começa com a agricultura e com a escrita. O que marca a história mesmo, a passagem da pré-história para a história, é o advindo da escrita. E aí, com essa grande explosão demográfica por conta do sedentarismo, das sociedades sedentárias, as sociedades se tornaram maiores, mais complexas, com mais contingentes de pessoas, e cada vez mais se tornou impossível justamente essas sociedades mais horizontalizadas e também verticalizadas, né? Mas onde você tinha uma ausência do poder estatal. Então hoje, embora nós tenhamos um presidente, um político, seja um político, seja um prefeito, seja um governador, seja um juiz, que representa muitas vezes o Estado, é uma figura simbólica que representa aquela instituição, porque ele não vai dominar e controlar a sua vida por completo. O Estado é um conjunto de instituições e de grupos, de grupamentos da sociedade que decidem pela vida de todos, né? E será que é possível a gente viver uma sociedade onde você não tenha um aparato estatal que controle a sua vida, que diga o que você pode fazer, que vai definir o que é bom, o que é mal, definir o que é bonito, o que é feio, definir o que é permitido, o que não é permitido, o que é crime, o que não é crime? Então fica aí a nossa reflexão, né? Eu gosto muito do direito natural, né? Eu acho que a lei positivada, a lei escrita, a abstração da lei, não necessariamente ela representa de fato uma validade com o real. Quanto mais a gente se aproximar da natureza, quanto mais as convenções da cultura e do direito forem convenções naturais, mesmo tendo suas relações de poder, como no livro ele fala que tem, mas mesmo tendo essas relações de poder, quanto mais naturais, mais ligadas à natureza humana elas forem, melhor, porque quanto mais elas forem de um dogma escrito, de uma ideologia, de uma cartilha, ou até mesmo de uma constituição que está muito desconexa com o real, quanto mais desconexas forem as leis de um possível lastro com a realidade, quanto mais longe a Constituição escrita, mesmo que a abstração da lei diga representar o todo, representar uma vontade geral, quanto mais elas forem distantes dessa questão natural do real, mais ela vai ser apenas uma literatura. O historicismo é uma coisa que está desconecto do natural. Eu acho que quanto mais for uma sociedade natural, ligada à natureza, a gente vai ter algo mais justo, talvez, muitas vezes. E as próprias convenções da cultura, não necessariamente elas precisam vir de uma centralidade, de uma constituição escrita. Elas podem simplesmente estarem inerentes ali, inconscientes nas pessoas, as pessoas reproduzirem, através de uma moralidade ou não, reproduzirem justamente aquilo que elas consideram que é certo, que é errado, sem necessariamente você ter instituições que vão dizer o que é isso e o que não é. Ela vai estar, as convenções, a lei vai estar justamente imbricada nessas relações interdependentes das pessoas, sem que necessariamente você tenha uma centralidade que diga isso. Eu acho que o que nós estamos vivendo com as redes sociais hoje, a falência da mídia tradicional, dos governos, a falência dos governos, a falência dos estados, cada vez mais se tem uma descentralização. E essa descentralização é o que nos faz pensar que talvez seja possível viver uma sociedade sem Estado e talvez até, nos nossos amigos indígenas, uma sociedade contra o Estado. Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Valeu!